Bom dia, galerinha. Como vocês estão aí nessa quarentena? Estão fluindo de criatividade? Quem sabe aí aprendendo a tocar um instrumento? Aprender a desenvolver uma nova habilidade artística? Né? Tem que ser criativo nesse momento, ter bastante paciência. Estamos aí para nossa segunda aula e nós vamos falar sobre os fluxos migratórios e correntes aí migratórias do continente europeu, asiático e oceânico, beleza? Então, quando a gente inicia esse conteúdo, nós já temos de cara aí na página 52, então peguem lá a apostila, abram na página 52, nós vamos ter aí um mapa europeu, né? Então, vocês estão observando aí um mapinha europeu e neste mapa vocês estão tendo aí as flechinhas indicativas das migrações internas no ano de 2013, tá? Mas para a gente compreender toda a construção da migração europeia, nós temos que voltar um pouco no tempo, perceber toda a questão geopolítica desse continente, beleza? Então, quando nós falamos aí da geopolítica europeia, nós falamos de uma geopolítica muito intensa, principalmente aí no século passado, né? Então, com toda a movimentação aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial e depois da Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria era disputada pela União Soviética, a antiga União Soviética, e pelos Estados Unidos. Porém, a Europa é o continente que fica dividido por algo chamado pelo próprio Winston Churchill, um primeiro-ministro da Inglaterra naquele período, de cortina de ferro. Então, você tem dois lados muito distintos, com um desenvolvimento muito distinto ao longo dos anos dentro da Europa. Lembrando aí, da década de 50 até a década de 90, a Europa fica totalmente dividida. Então, nós temos a divisão da Europa em Europa Oriental, então, pegando os países orientais do leste europeu, e Europa Ocidental, abarcando aí os países do oeste europeu, tá? Ou também conhecida como Europa capitalista. E do outro lado, a Europa socialista, tá? Por que eu estou trabalhando esse conteúdo com vocês agora? Porque quando nós temos esses dois tipos de sistemas políticos e econômicos, nós vamos ter aí a deliberação de processos de desenvolvimento diferentes. Por exemplo, na Europa ocidental, na Europa capitalista, você vai ter um amplo desenvolvimento do mercado de trabalho, muito efetivo aí do desenvolvimento tecnológico, dos ápices das urbanizações nesses territórios, dos ápices dos polos industriais. Se a gente pegar aí a França, a Alemanha, Reino Unido, nós temos um dos maiores complexos industriais do planeta Terra. Então, você tem uma fase de desenvolvimento muito grande nesses territórios. Já na Europa oriental, na Europa socialista, você não vai ter um desenvolvimento econômico dessa forma. Você vai ter um desenvolvimento econômico bem mais lento, tá? Porém, você tem um desenvolvimento acadêmico mais acelerado, tá? A gente já vai observar quais são esses diferenciais. Eu trouxe uma imagem para vocês que facilita essa visualização da Europa socialista e capitalista, tá? Então, olha que interessante, nós temos aqui a espacialização das luzes. Então, é possível, é muito fácil vocês perceberem o quanto estão iluminados países como Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, a França, né, o norte francês, a Itália, a Suécia e para esse lado aqui toda a Europa socialista, tá? Então a gente tem esse desenvolvimento marcado aí até pela amplitude das luzes. Essa é uma imagem de satélite, beleza? Tranquilos? Então vamos voltar aqui à nossa apostila. Gente, quando falamos aí desses fluxos migratórios,
um dos mais importantes aconteceu já no final da Guerra Fria. Então, lá em meados de 85 até a década de 90, foi estipulado um desenvolvimento aí de um projeto para abrir as fronteiras. Então, se vocês pegarem lá no seu material de apoio, na página 4 do seu material de apoio, vocês terão esse mapa aqui. Esse mapa ele vai mostrar os países que se tornaram membros de um espaço formulado para facilitar esses processos migratórios. Por quê? Porque quando ocorre a queda do Muro de Berlim e o fim dessa separação europeia, você tem uma amplitude dos fluxos migratórios da Europa Oriental para a Europa Ocidental, tá? Por conta da amplificação do mercado de trabalho nesses territórios. E quando ocorre esse movimento migratório, eles vão passar por um período muito complexo da história europeia, tá? Então a Europa ela é muito múltipla em relação à migração, porque ela em todo o seu período histórico já passou por muitas fases de atração populacional e de repulsão populacional. Por exemplo, durante a guerra você tinha um ambiente de repulsão. Posteriormente à guerra, um ambiente de atração. E quando ocorrem esses movimentos migratórios, você torna a Europa um continente multiétnico, tá? Mas é interessante porque a maior parte desses migrantes vem justamente das ex-colônias de países europeus, ou seja, países que exploraram intensamente todos os recursos naturais, minerais, e depois disso, essas pessoas que viviam nesses países colônias são obrigadas a sair dos seus territórios porque neles não há um amplo desenvolvimento e ir para o país colonizador, o país europeu, beleza? Mas essa multiplicidade étnica não permite essa quebra de preconceito. Então, quando ocorrem esses movimentos da Europa Oriental para a Europa Ocidental, surge um movimento chamado xenofobia. Então, a xenofobia corresponde aí à aversão ao estrangeiro, aversão, medo, receio do estrangeiro. Então, começa a surgir principalmente aí na Alemanha. Então, lembre que a Alemanha ela foi realmente dividida, aí o Berlim foi realmente dividido por um muro físico. E depois que ocorre a unificação da Alemanha, a unificação de Berlim, você tem aí um movimento xenofóbico muito intenso nesse país pelo medo dos alemães ocidentais perderem os empregos para os alemães orientais, porque os alemães orientais tinham uma carga de especialização maior. E, contrapartida, na Alemanha Oriental, você não tinha aí uma disponibilidade de emprego. Já na Alemanha Ocidental, você tinha um desenvolvimento industrial muito grande, muito intenso, então você tinha uma gama, uma grande quantidade de empregos de mão de obra especializada. Então começa a surgir um conflito aí muito grande. Então é interessante por quê? Porque geralmente nos outros territórios você tem um conflito de pessoas, de imigrantes de fora, né? Como eu já falei, a Europa recebeu muita gente de fora do continente. Mas nesse ponto histórico, nós vamos ter aí a repulsa em relação aos migrantes do próprio continente e dentro da Alemanha do próprio país, tá? Então é um movimento muito complicado, muito complexo dentro da Europa naquele período. A Alemanha, através de várias políticas públicas, mostrou para a população que o país estava preparado para aquilo e não houve prejuízo para a população em si, e em pouco tempo eles conseguiram estabilizar. Tanto que hoje a Alemanha é o país europeu que mais recebe imigrantes e refugiados, principalmente, no período atual, da Síria, por exemplo, do Afeganistão e de outros países europeus, tá? Então eles conseguiram superar totalmente esse impasse que eles tiveram no final do século XX.
beleza? Tranquilos? Porém, esses não são os únicos fluxos migratórios ocorrendo aí na Europa, tá bom? Na página 53, nós temos uma charge muito interessante. Essa charge, ela mostra a iniciativa europeia dos líderes, dos políticos europeus, de recepcionar refugiados ou imigrantes, beleza? Porém, olha que interessante, essa charge mostra um abismo entre os imigrantes e os governantes da União Europeia. Então, para quem não conhece, essa daqui é a bandeira da União Europeia, azulzinha com as estrelas douradas, beleza? E escrito aí, bem-vindos. Porém, como que essas pessoas vão passar por esse território, por esse abismo aí? Então, essa que é a questão interessante. Quando nós falamos hoje da atual situação da União Europeia, nós falamos de algo histórico, da saída da Inglaterra, do Reino Unido, desse bloco econômico tão importante no mundo todo. Então, o porquê que a Europa perde aí um dos seus membros mais importantes? A Inglaterra, no Reino Unido, ele alega, o seu primeiro-ministro, que por motivos de segurança nacional é inviável a entrada de imigrantes dentro do seu território. Esse é um outro ponto muito complexo. Por quê? Porque muitos governantes europeus acabam tendo a mesma declaração, que por entrarem um grande número de pessoas sem a condição de fiscalização regular, a chance, a possibilidade de entrarem membros de grupos terroristas é muito grande. Então, a Europa, com esse discurso, os governantes, o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, com esse discurso, conseguiu aí, através de um plebiscito, fazer com que a população inteira votasse aí para a saída do Reino Unido da União Europeia, beleza? Saindo, eles conseguem fechar totalmente as fronteiras. Então, hoje, pessoas que moram na França, por exemplo, não têm mais a livre circulação pelo território do Reino Unido, como antes tinha, tá bom? Tranquilos? É um ponto bem complexo esse, porque a Europa, ela foi ao longo de toda a história possuindo aí os principais países imperialistas de exploração, inclusive dos países que detêm aí um número grande de imigrantes. E essa exploração durante séculos acarretou num subdesenvolvimento da maior parte desses países. Em contrapartida, a Europa teve um amplo desenvolvimento e alcançou os níveis de desenvolvimento e qualidade de vida primeiro antes de todos os países aí do planeta Terra. E agora, nesse momento onde as pessoas que vivem nesses países explorados, quando pedem asilo, pedem ajuda, são renegados. Então, fica aí o questionamento para a gente fazer uma análise crítica e política desse período. Tranquilos? Vamos lá. As principais correntes migratórias da Ásia. Quando nós falamos nas correntes migratórias do continente asiático, nós nos remetemos aí ao continente que mais possui emigrantes, ou seja, a maior parte da população aí de imigrantes no mundo inteiro vem da Ásia, tá? Então a gente tem na Ásia uma grande porção da população mundial, basicamente aí mais de um terço da população mundial encontra-se só no continente asiático. E por conta disso, nós temos fluxos muito grandes de migração dentro desse território, tanto migrações internas quanto migrações externas, tá? Então ali a gente tem as duas flechinhas dividindo os dois movimentos. As flechinhas verdes indicam a saída de pessoas de dentro aí da União da Ásia
e as vermelhas indicam os movimentos internos dentro desses territórios, tá? Tranquilos? Quando nós falamos aí desses movimentos migratórios asiáticos, nós temos que levar em consideração um dos principais movimentos, que se chama a fuga de cérebros. Então, a fuga de cérebros, eu quero que vocês destaquem aí, ela corresponde a uma migração de mão de obra especializada, tá? Então, o que significa essa fuga de cérebros? Digamos, vamos pegar o exemplo aqui do Brasil. Temos uma gama de profissionais com um nível de especialização muito alto. Porém, dentro do Brasil, faltam polos tecnológicos para que essas pessoas consigam desenvolver tecnologia. Por conta dessa falta de demanda, essas pessoas migram para países, geralmente desenvolvidos e muito mais ricos, aonde elas vão conseguir financiamento ou campos para desenvolver essas pesquisas, tá? Então, o Brasil hoje é o segundo país que mais perde com a fuga de cérebros. E a maior parte das pessoas que saem do Brasil vão para os Estados Unidos ou para os países europeus. Na Ásia, nós temos a Índia, e é o país que mais perde mão de obra especializada. Beleza? Também indo para os países europeus e principalmente para os Estados Unidos, beleza? Por que é muito ruim perder mão de obra especializada? Porque você vai ter um amplo investimento em educação daquelas pessoas até chegar no momento onde elas iriam começar a dar lucro. Por quê? Porque quando você desenvolve tecnologia, você dá lucro para o país. Quando chega a esse momento de dar lucro, essas pessoas acabam saindo desse território. Isso também corresponde a uma repulsão populacional, mas de população de mão de obra especializada, de um elevado nível acadêmico. E isso não é interessante, tá? Para conseguir conter esses movimentos, a Índia e outros países da Ásia estão investindo pesado em desenvolvimento tecnológico, para que essa população acadêmica sinta-se atraída por esses desenvolvimentos e acabem optando por ficar no seu país de origem, beleza? Além dessas fugas de cérebro, nós temos também uma intensidade do aumento de imigrantes que não vão ter especialização, mão de obra especializada. Aí nós vamos ter trabalhadores de construção civil aí em Dubai, tá? Então, os Emirados Árabes corresponde aí, Dubai principalmente, corresponde a uma cidade que iniciou a sua construção em 1992. E ela está em amplo crescimento ainda, então demanda de muita mão de obra para a construção civil. Aí nós temos trabalhadores, a maior parte deles de Bangladesh, da Índia, que vão para esses países onde tem uma demanda grande de mão de obra para conseguir aí um sustento básico, mínimo aí, beleza? Tranquilos? Além dos movimentos migratórios, que corresponde a uma migração espontânea, nós vamos ter os movimentos de refugiados, ou seja, movimentos que não vão ser espontâneos. Então a pessoa não vai sair simplesmente porque ela precisa de um trabalho, ela vai sair por necessidade. Então muda-se o termo, as pessoas não são mais migrantes, as pessoas são, na sua maioria, refugiados. E a gente tem início aí com a Síria. Então a Síria ela tem a sua guerra mesmo instaurada em 2011. Porém, os conflitos dentro da Síria iniciam em 2000. Quando a gente fala aí da Síria, nós falamos de um grupo terrorista muito conhecido que se chama Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele busca estabelecer um novo califado. Califado é um tipo de governo, está aqui destacadinho, é um tipo de governo teocrático. O que significa teocrático? É um governo religioso que tem a intenção aí de regir todo o Estado
seguindo as leis do islamismo, beleza? Então, o califado, ele é um tipo de governo muito antigo já no Oriente Médio, da onde nós temos os califas, beleza? Então, o califa seria aí o dominante do califado, tranquilos? Por conta de todas essas tensões, lembre que quando você tem dentro de um território dois tipos de poderes, ou seja, o poder eleito ou dominante ali, gerido pela própria Constituição do país, e o poder paralelo, ou seja, um poder que não está sobre a conduta legislativa daquele país, você instaura aí uma guerra civil. Então, quando esses poderes paralelos eles acabam superando o poder do regimento legislativo, você instaura essa guerra civil. A guerra civil, ela corresponde a um momento onde o governo legítimo não tem mais controle sobre o seu território. Não tendo controle pelo seu território, ele não consegue proteger a sua população, dando início a um fluxo migratório maçante. Hoje a Síria é o país que mais possui fluxos de emigrantes, ou seja, o país que mais repulsa a população. Estima-se aí que cerca de 5 milhões, quase 6 mil milhões de sírios já deixaram o país, tá? E essas pessoas vão principalmente para a Turquia. Então, a Turquia já recebeu mais de 3 milhões de refugiados, tá? Principalmente pela proximidade. A maior parte dos refugiados, eles saem do seu país a pé e cruzam fronteiras a pé de milhares e milhares de quilômetros, beleza? Depois da Síria, nós temos aí o Afeganistão. O Afeganistão foi por anos o país aí que mais perdia migrantes, tá? Lembrando que quando nós falamos dessa situação de terrorismo, nós temos no Afeganistão, na década de 90, final de 80, década de 90, surgindo aí o grupo Talibã. Então, o Talibã é o primeiro grupo, primeira união terrorista aí do mundo que surge aí com um impasse muito grande, principalmente com os Estados Unidos. Então, você tem um grupo muito bem organizado de milícias e guerrilheiros que ataca a população, ataca o governo e gera aí inúmeros conflitos. Lembrando que o Talibã, ele funciona parecido com o Estado Islâmico e também busca aí instituir dentro do governo rigidamente as leis islâmicas, tá? Então, seguir de forma muito rígida o que está escrito aí nas leituras sagradas do islamismo, tá bom? Tranquilos? Depois nós temos a situação dos hindus e dos muçulmanos. Lembre que parte da Ásia como um todo foi uma grande colônia britânica, principalmente o território aí da Índia, do Paquistão e de Bangladesh. Esse território, ele teve aí a sua história como colônia até 1947. Então, é extremamente recente o movimento de independência desses três países. E é notável o desenvolvimento da Índia. Vocês imaginem, um país que tem a sua independência em 1947, aonde você tem o início de toda a construção política, de toda a organização política e administrativa de um país. E hoje ele já está entre os 10 países mais ricos do mundo. Então, a gente tem a Índia aí como um país emergente e uma potência mundial, tá? Então, quando a gente fala desses três países, nós temos um conflito muito grande em relação à religião. Então, na Índia nós temos os hindus e no Paquistão os muçulmanos. Depois, mais recente ainda, nós tivemos a divisão aí do Paquistão em Paquistão e Paquistão Oriental, e esse Paquistão Oriental acabou se redividindo aí, formando Bangladesh. Além disso, existe uma porção do território
norte da Índia e do Paquistão, aonde esse território, conhecido como Caxemira, também gera uma disputa territorial gigantesca. E as pessoas que vivem lá também acabam sendo obrigadas a saírem, beleza? Ocorre também um movimento que não está presente aqui de refugiados quando a gente fala do norte da China, aonde na região do Tibete, que não é independente da China, mas que busca essa independência, são perseguidos e são forçados a saírem desse território, indo para Bangladesh e para a Índia também, beleza? E por último, os povos da Oceania. Quando nós falamos na Oceania, nós falamos de um polo de atração populacional, principalmente os países da Austrália e Nova Zelândia. Então, é uma situação muito diferente da Ásia. Nós não temos situações de conflito dentro desse território, conflitos que gerem aí movimentos migratórios constantes ou até mesmo movimentos de refugiados. Tem um eixo muito grande entre a Austrália e a Nova Zelândia de imigrantes, principalmente no início dos anos 2000 da Nova Zelândia para a Austrália e agora da Austrália para a Nova Zelândia. Porém, ambos os países são polos de atração populacional, principalmente pelo seu alto IDH e, com isso, uma alta qualidade de vida. Tranquilos? Para efeito comparativo, é muito interessante a gente perceber que o Brasil possui uma pequena gama de imigrantes dentro do seu território. Para se ter uma ideia, a população do Brasil de imigrantes corresponde a 0,3%, aí, mais ou menos 700, 800 mil pessoas. Para vocês compararem com outros países da América, os Estados Unidos possuem 15% da sua população de imigrantes e o Canadá 22% da sua população de imigrantes. Beleza? Não esqueça de realizar a atividade. Um beijinho e até a próxima aula.